Olá pessoal, nesse nosso podcast nós falaremos sobre um tema muito importante, que no caso é herança genética, e tentaremos mergulhar ao máximo possível no assunto da genética, na biotecnologia e a evolução, que é quando elas se juntam para resolver problemas importantes, desde a produção de alimentos até a conservação da biodiversidade. Bom, eu vou falar sobre a base molecular e o mecanismo por trás dessas discussões, esclarecendo como a biologia em seu nível mais urgente impulsiona as colocações que o Vinícius vai falar. Venha conosco descobrir a complexidade e a grandeza da genética. Para começarmos, um assunto bastante importante para a agricultura moderna é a herança genética e o mapeamento molecular da tolerância toxidez do alumínio na aveia. Um assunto que se assemelha à genética, à fisiologia e à biotecnologia é a aveia, e é um cereal importante em muitas regiões, e sua produtividade é severamente limitada pela presença de alumínio tóxico em solos ácidos. Ao discutirmos a transmissão hereditária da resistência ao alumínio em variedades de aveia, é importante notar que estamos tratando de atributos intricados, o que não obedecem a modelo mendeliano direto. Em terrenos com acidez elevada, o alumínio passa a se dissolver e a se tornar extremamente nocivo para quase todas as plantas, inclusive a aveia. Ela age principalmente impedindo o desenvolvimento das raízes, prejudicando a extremidade radicular e o que dificulta a captação da água e de nutrientes indispensáveis. A nocividade do alumínio ocasiona a diminuição da massa vegetal e o amarelo das folhas, e em situações graves, o falecimento das plantas. Galera, é notável como certos tipos de aveias evoluíram, adquirindo características genéticas que lhes conferem uma maior capacidade de suportar essa adversidade. Essa resiliência tem a capacidade de ser transmitida aos seus descendentes, sendo influenciada por diversos genes, um fenômeno conhecido como herança quantitativa. E tal constatação nos direciona inequivocadamente à importância do mapeamento molecular para decifrar essa intricada rede. Como já disse, é crucial notar que o alumínio impacta principalmente as raízes celular e a membrana plasmática, além de afetar funções metabólicas cruciais. Certas espécies de aveia, por exemplo, criam e secretam ácidos orgânicos, como citrato e malato, que ligam o alumínio nocivo à área de raiz, formando compostos inofensivos que evitam sua absorção pela planta. Outras táticas envolvem impedir a entrada do alumínio na célula da raiz, armazenando em vácuos, o suportar danos internos, sendo todos os processos controlados pelos genes. Esses processos são intricados e podem ser descobertos e detalhados usando métodos sofisticados de analisar a molécula. E é nesse ponto que o mapeamento molecular se torna muito crucial. Ele possibilita identificar as áreas do genoma, conhecida como QTLS, locais de características quantitativas, que estão ligados à capacidade de resistir ao alumínio, e assim podemos empregar marcadores moleculares que são trechos do DNA, distintos entre os indivíduos e próximos aos genes relevantes, para escolher as plantas mais fortes logo no começo do seu crescimento. E isso torna muito mais rápido o processo de aprimoramento genético, chamado de melhoramento auxiliado por marcadores. Localizar QTLs é de suma importância. Marcadores como SSR, SNPS ou DART auxiliam a monitorar os alelos de tolerância. Após se identificar um QTL, cientistas podem priorizar o sequenciamento e análise dos genes na região, buscando entender a tolerância em nível molecular. A união de genômica com a transcriptômica é essencial para tal. As mudanças que isso traz para a agricultura são enormes, e graças à seleção auxiliada por marcadores moleculares, agora temos variedades de aveia que prosperem em terrenos ácidos, uma condição comum no Brasil e em muitos outros lugares. E isso eleva bastante a produção e diminui a urgência de usar calagem para neutralizar o solo, o que torna o cultivo mais barato e muito mais amigo do ambiente, pessoal. Representa uma excelente ilustração da colaboração entre genética e biotecnologia na busca por soluções por desafios no setor agrícola e no meio ambiente. Graças à evolução das tecnologias e genotipagem veloz e da análise detalhada das características das plantas, espera-se que a identificação das regiões do DNA ligadas a características importantes e a seleção de variedades mais resistentes
sejam processos cada vez mais ágeis e exatos, transformando e melhorando o genético das plantações. Dando uma olhada na nossa discussão, e sem sair do universo de genética, e sem sair também da defesa do meio ambiente, quero trazer à tona um tema peculiar e cativante, que seria a herança genética e o descompasso em 9 regiões isoenzimáticas do Eremanthus erythropappus. Essa espécie, conhecida como candeia, possui um grande valor tanto para o ecossistema quanto para a economia, especialmente por conta de sua madeira nobre e seu potencial em projetos de recuperação e reflorestamento de áreas degradadas. Bom, para aqueles que não conhecem, as isoenzimas representam variações de uma mesma enzima, que atuam na mesma reação química. No entanto, elas exibem suas diferenças em sua composição, o que a leva a variações na mobilidade durante a eletrofose. Tais distinções são determinadas por regiões específicas do genoma ou versões alternativas dos genes no mesmo local. Na pesquisa sobre Eremanthus, a avaliação de 9 dessas regiões enzimáticas foi fundamental para desvendar a diversidade genética e como a espécie se organiza em diferentes grupos. A transmissão dessa característica segue em geral os princípios de Mendel, onde versões de genes separam-se conforme as leis mendelianas. Isso possibilita o estudo de variedade genética e dos tipos de produção dentro dos grupos. Essas variedades isoenzimáticas atuam como sinais bioquímicos. Elas evidenciam distinções na eletroforese que refletem distintos alelos. Com base nisso, podemos examinar o desequilíbrio de ligação, ou seja, a ausência de aleatoriedade na união entre alelos de diferentes variedades. Pense que 2 genes em cromossomos distintos se separariam de forma independente, mas se estiverem no mesmo cromossomo e bem próximos, a tendência é que sejam herdados em conjunto. O desequilíbrio de ligação mensura essa falta de aleatoriedade. Numa análise mais detalhada, a falta de aleatoriedade na combinação de alelos em distintos pontos do genoma define o equilíbrio de ligação se uma população apresenta equilíbrio de ligação. A ocorrência de um genotipo em 2 locais distintos reflete a multiplicação das frequências de alelos isolados. O DL pode resultar de múltiplos fatores, como a proximidade física entre genes, a seleção natural favorecendo certas combinações genéticas, variações aleatórias e população menores. A troca limitada de genes entre grupo e padrões de acasalamento não aleatórios, como casamento, consanguíneos ou efeito fundador. A taxa de recombinação, que é a troca de material genético influenciado durante a duração do GL, genes mais próximos tendem a ser combinados com menos frequências, levando um ADL mais forte. Em comunidades naturais do Erythropappus, o desequilíbrio genético pode ser consequência da destruição do habitat, levando ao isolamento e diminuição das populações, com consequência ao aumento de variação genética ao acaso, ou de cruzamentos seletivos, como a consanguinidade, que ocorre quando há reprodução entre indivíduos da mesma família. Tais informações são importantes para compreender como a diversidade genética está sendo preservada ou extinta, o que influencia diretamente as táticas de proteção da espécie. Na pesquisa sobre LD, determinados índices são apurados. Um valor elevado do índice de determinação entre 2 locais genéticos apontam para um desequilíbrio de ligação acentuado, mostrando que há uma tendência de serem transmitidos em conjunto. A constatação de LD em Eremanthus pode ser indicado que a espécie passou por redução drásticas no tamanho da população, diminuindo a variedade genética ou da existência de grupos menores com baixa mistura genética, o que estimula a diferenciação genética e o surgimento agrupado de apólitos. Pessoal, sobre a ótica de gestão florestal, esses dados são de uma suma importância para identificar regiões que necessitam da maior atenção em termos de preservação e recuperação florestal. Ao compreendermos quais grupos de árvores exibem uma riqueza genética superior e menor ocorrência de associações indesejadas entre genes, conseguimos escolher as sementes mais apropriadas para projetos de restauração ambiental, assegurando o desenvolvimento de grupos de árvores mais capazes de se adaptar às transformações climáticas e resistir a doenças. Mesmo com o avanço das técnicas moleculares, como o sequenciamento de nova geração, os marcadores isoenzimáticos mantêm o seu valor. A razão?
Bom, são simples, acessíveis e oferecem um panorama histórico de genética das populações. Em estudos genéticos iniciais com um pouco menos recursos, eles se mostram muito eficientes. Falando agora sobre a saúde das pessoas, vamos discutir um ponto muito crucial na medicina, que seria a ligação entre a genética e a pressão alta. A hipertensão, popularmente chamada de pressão alta, atinge um número enorme de brasileiros e de pessoas no planeta. Mas sabiam que, além da dieta e do ritmo de vida, a nossa carga genética também tem um papel no surgimento desse problema? Exatamente, Vinícius. A pressão alta, também chamada de hipertensão arterial, é um problema de saúde contínuo no qual a pressão que o sangue exerce nas artérias mantém sempre acima do normal, ou seja, a força do sangue contra a parede das artérias fica persistente e alta, em níveis iguais ou maiores que 140 por 90 mg. Essa pressão aumenta obriga o coração a se esforçar mais, podendo engrossar o músculo cardíaco e, com o passar do tempo, gerar vários problemas de saúde sérios, como ataque cardíaco, derrame, insuficiência no coração e problema nos rins. Muitas vezes ela não apresenta sintomas no começo, por isso é conhecida como assassina silenciosa. Pessoal, é inegável que a hereditariedade exerce influência significativa na pressão alta. Em vez de ser um único fator genético, a tendência é complexa, com múltiplos genes atuando em conjunto para elevar o perigo. E isso significa que certos indivíduos já vêm ao mundo com maior vulnerabilidade a manifestar a condição, visto que recebem características hereditárias que afetam o desempenho de mecanismos reguladores. Como um exemplo muito comum, o sistema nervoso simpático, do equilíbrio de eletrolitos e da saúde das paredes internas dos vasos. Explorando mais a fundo, a hipertensão essencial ou primária, responsável por aproximadamente 90 a 95% dos casos, ilustra perfeitamente uma condição complexa ou de causas diversas. Em outras palavras, a manifestação de doenças é influenciada pela intervenção de vários genes e fatores do ambiente. Estudos associados à genômica abrangente revelam diversos pontos do genoma ligados ao risco de hipertensão. Tais genes participam de processos que controlam o volume de líquidos e resistência dos vasos periféricos e o funcionamento do coração. Por exemplo, genes criam partes do sistema resina-angiotensina aldosterona, como o gene da enzima conversa de angiotensina, ou gene de receptor de angiotensina, de tipo 1, tem sido constantemente relacionado ao risco de hipertensão. Várias desses genes podem prejudicar o controle de pressão arterial, aumentando a vulnerabilidade da pessoa. É muito importante ter em mente que, ainda que alguém possua essa tendência genética, escolhas diárias impactam profundamente, como ingerir muito sal em excesso, não se exercitar, o estresse constante, estar acima do peso, fumar, beber e demais elevam consideravelmente o perigo. Em outras palavras, a genética dá a base, mas o modo como vivemos determina o resultado, pessoal. É verdade. A influência entre genes e o meio em que vivemos é crucial para entender enfermidades multicefatadas. Pense numa pessoa com uma característica genética que faz o corpo guardar mais sal. Ela só terá pressão alta se comer muito sal. Igualmente, variações genéticas que afetam como o corpo lida com a insulina podem se juntar à obesidade, elevando o perigo. Entender como isso acontece é essencial para tomar medicina sob medida, possibilitando ações mais precisas. E a parte boa em tudo isso é que mesmo que você tenha predisposição genética, dá para evitar ou lidar com a pressão alta. Fazer exercício com frequência, comer direito, maneirar no sal, não exagerar na bebida e checar a pressão, sempre são coisas que fazem toda a diferença. E a herança genética conta sim, mas as decisões que tomamos também têm um peso enorme na nossa saúde. E sacar como a genética funciona é o pontapé inicial para uma vida muito mais saudável. E a saúde depende muito de nós. Pessoal, agora aprofundando nossa jornada na genética de conservação, agora vamos concentrar nossos esforços nos estudos genéticos da Eisenbecker, uma árvore original da Mata Atlântica, e essa espécie desempenha um papel vital na biodiversidade e na proteção dos ecossistemas. E o nosso objetivo é desvendar os mecanismos da hereditariedade genética das isoenzimas e compreender o significado de desequilíbrio de ligação nos locais investigados. Para dar uma ideia, a Eisenbeckia leiocharpa é uma árvore essencial para o equilíbrio da Mata Atlântica, ajudando
a formar a floresta, sendo fonte de alimento e abrigo para os animais. Já comentamos que em pesquisas sobre a genética da população, as isoenzimas são ferramentas bioquímicas muito úteis. Elas são variações da mesma enzima que podem ser formadas por genes em diferentes pontos do DNA ou por versões diferentes do mesmo ponto. O estudo das isoenzimas é muito importante na ecologia e na genética das populações, pois possibilita descobrir diversidade genética dentre e entre os grupos. Entender como os genes se espalham e definir áreas é importante para a conservação. Sim, em investigações sobre a Eisenbecker, cientistas examinaram várias regiões de enzimas com o objetivo de identificar modelos de transmissão hereditária e reprodução. E estes exames proporcionaram informações sobre o passado populacional e a forma como a variedade genética se encontra organizada. Cada isoenzima tem seu código genético definido por um par de alelos, que são transmitidos pelos pais, seguindo os princípios de Mendel. Nos estudos de plantas, a Escherichia leucarpa é um bom exemplo, onde os cientistas analisam as proporções dos genotipos nos filhos, para confirmar se a herança segue o padrão mendeliano. Quando as frequências dos genotipos que encontramos em uma população ou na geração seguinte são parecidas com a que se espera da lei de Mendel e pelo equilíbrio de Heisenberg, consideramos que existe um equilíbrio genético àquele ponto específico do DNA. Pessoal, em investigações como essas, o desequilíbrio da ligação se destaca como uma ideia fundamental. Ele se manifesta quando dois locais genéticos, ainda que distantes, mais frequentemente localizados lado a lado, no mesmo cromossomo, são transmitidos em conjunto mais vezes do que o previsto. E isso pode ser resultado de cruzamentos não aleatórios, como a endogamia, que nada mais nada menos é quando familiares se reproduzem. E da seleção natural atuando sobre um par de genes, de variações aleatórias em populações reduzidas ou de efeito fundador. Ao analisar a Escherichia leucarpa, notar um descompasso na associação entre elas, regiões de isoenzimas podem ser reflexo de um ou mais elementos que citei. Um LD elevado, por exemplo, pode sugerir que a população vivencia endogamia, diminuindo a heterozigosidade e, por extensão, a variosidade genética. Adicionalmente, pode apontar para a dispersão limitada de pólen e sementes, restringindo o intercâmbio genético entre grupos menores e promovendo o desequilíbrio de ligações. Analisar esses modelos hereditários é de grande valia para a proteção da espécie. Ao compreender a dimensão da diversidade dos genes e a existência de desajustes, somos capazes de sugerir ações de gestão, como o recolhimento das sementes dos grupos com mais variedade genética e menor desequilíbrio da ligação, para projetos de recuperação florestal. E tal atitude assegura que a recuperação natural e a resistência da floresta permaneçam. A Eisenbecker é uma espécie originária e salvaguarda de sua variedade genética e é fundamental para a saúde e a sustentabilidade de ecossistemas da floresta atlântica. Agora, para concluirmos nossa discussão, vamos agora nos aprofundar em um ponto essencial da biologia, que serve como ela entre todos os tópicos que vimos, que seria o vínculo entre a hereditariedade, reprodução e a meiose, uma análise do entendimento de alunos da graduação do Brasil e Portugal. E este é um assunto que, apesar de fundamental, é indispensável para o domínio completo da genética. Isso mesmo, Vinícius. Em essência, a genética explora a transmissão de traços de pais para filhos, um fenômeno que chamamos de hereditariedade. No amago do nosso organismo, encontramos DNA ou ácido desoxirribonucleico, a molécula mestra que armazena todo o código genético. Este DNA se organiza em unidades ativas denominadas genes, segmentos específicos que orquestram características como a cor dos olhos e o tipo de cabelo e até mesmo a produção de enzimas ou proporções de doenças, como hipertensão e etc. A capacidade de gerar descendentes é a forma como a vida continua. Isso pode acontecer sem a necessidade de um parceiro, resultando em cópias genéticas do pai, como nas bactérias, ou em certos tipos de plantas que se reproduzem por brotos. Contudo, existe a reprodução que envolve a união de células específicas, os gametas, algo que acontece conosco. E essa forma de reprodução é importantíssima para que haja diversidade genética, pois mistura as características do pai e a da mãe, criando filhos únicos, diferentes entre si quanto de seus genitores.
A meiose representa um processo singular de divisão celular, crucial para a produção de células reprodutivas, como os espermatozoides e óvulos nos animais, ou os esporros em plantas e fungos. A finalidade primordial desse evento é diminuir a metade a quantidade de cromossomos presentes. Desse modo, uma célula diploide caracteriza por possuir dois conjuntos cromossômicos. Passa por uma das etapas de divisão sequenciais, denominadas meiose 1 e meiose 2. O resultado são 4 células haploides, cada uma, contudo, único conjunto de cromossomos. Em humanos, essa closla resultantes carregam apenas 23N. Durante a fertilização, quando o espermatozoide 23 cromossomos se une ao óvulo 23 cromossomos, é formada um zigoto com 46 cromossomos. Então, qual a importância da meiose para a variedade genética? Na meiose, um processo chamado crossover ou recombinação acontece. Nele, pedaços são trocados entre cromossomos similares com proporções do DNA, sendo fisicamente permutados. E isso eleva a variação genética, gerando novas junções de alelos nos cromossomos que irão para os gametas. Ademais, a separação independente dos cromossomos homólogos na meiose ajuda na diversidade, pois cada par de cromossomos se organiza livre dos outros pares na placa metafásica. Veja, por exemplo, o que Mendel descobriu com as suas ervilhas, durante a meiose, que cria os gametas das plantas, os genes que definem a cor e a forma das sementes e separam de forma aleatória. Essa superação somada à recombinação genética faz com que descendente herde uma mistura particular de genes. Após termos compreendido cada elemento, é hora de unirmos as peças. A genética revela a maneira pela qual os dados são ligados e guardados no DNA, e nos cromossomos também. E a reprodução sexuada combina esses dados por meio de encontro dos gametas. E a meiose é o processo que cria esses gametas haploides e, essencialmente, assegura a mistura genética e a participação independente, o que gera vasta variedade genética nos descendentes. Em outras palavras, sem a meiose, a reprodução sexuada não ocorreria da forma adequada e a genética não seria repassada com uma variedade que vemos, que é a base da evolução. Captar a essência desses mecanismos é crucial, não só para o estudo da hereditariedade e da evolução, mas também para a compreensão de patologias de origem genética, para o progresso e tratamento com terapia gênica e para o desenvolvimento da biotecnologia, com áreas com aprimoramento genético e espécies vegetais e animais. A constatação da complexidade dessas ideias por estudantes universitários no Brasil e em Portugal, conforme citado na referência, demonstra como esses alicerces da biologia são preponderantes para a capacitação de cientistas e de profissionais na área da saúde. Pessoal, através desse estudo ficou evidente a profunda ligação entre genética, reprodução e meiose, elementos essenciais para a existência e a variação da vida. A genética oferece o código fundamental. A reprodução possibilita a transmissão desse código para a geração seguinte. A meiose é o mecanismo que assegura a combinação e a diversidade genética, propulsor da evolução e alicerce da vida em nosso planeta. E por aqui chegamos ao fim do nosso podcast, então muito obrigado a todos pela compreensão e pela atenção dada até aqui. Obrigado.